Olá, queridos irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa casa de Bezerra, virtualmente aqui pelo Facebook. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com os estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sempre é bom lembrar que esses nossos encontros são semanais. Eles ocorrem todas as quartas-feiras, às 10 horas. Aqui estamos para conversarmos um pouco, relembrarmos de alguma passagem de Jesus. Nesses momentos de grandes desafios, vamos nos permitir uma pausa para reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem, sempre com o concurso dos amigos espirituais. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema O Homem de Bem. E vamos lembrar logo Jesus, quando ele nos diz que sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vocês já se perguntaram qual é a principal meta de suas vidas? Eu procuro sempre lembrar qual é, para que eu não me esqueça dessa destinação. Mas qual é então a principal meta de nossa existência? Nós sabemos que a nossa meta principal é nos tornarmos espíritos de perfeitos como o Pai. Também sabemos que fomos criados simples e ignorantes e que deveremos percorrer a escala espírita segundo a lei natural, a lei do progresso. E os atos de nossa vida vão determinar a situação de cada um de nós, nosso grau evolutivo. O conhecimento de si mesmo é o primeiro passo. Neste momento eu me recordo de um exemplo que eu espero que seja oportuno também para vocês, como foi para mim em algum outro momento. Quantos pais que sempre recomendavam aos seus filhos antes de dormir que era muito importante responder a 3 perguntas muito simples. A primeira delas, o que eu fiz de útil ou de bom hoje? A segunda, o que eu aprendi de novo neste dia? E a terceira e última pergunta, muito natural, eu vivi com alegria neste dia? Se as 3 respostas fossem sim, nós estaríamos seguindo o bom caminho, conforme o que nos ensina o Evangelho de Jesus. Porém, se uma ou mais respostas fossem um não, isso poderia indicar que a cada um de nós a necessidade de repensarmos a nossa postura ao longo de cada dia, sempre em busca da reforma íntima. Essa sim, indispensável à condição da conquista da felicidade. Alguém já passou por isso em sua infância? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Estou curioso em saber se vocês passaram por essa situação. E quem aqui não se lembra do exemplo de Santo Agostinho? Ele nos orienta a interrogar a nossa consciência ao final de cada dia sobre os nossos atos. Essa experiência também me faz lembrar dele quando nos convida lá na questão 919, a subpergunta A, em O Livro dos Espíritos. Diz-nos ele que devemos passar em revista o que fizemos naquele dia e buscarmos no dia seguinte reforçar o que é bom e corrigir o que fizemos em desacordo com a justiça divina. E nas orientações de Santo Agostinho, nós vamos encontrar uma exposição humanista de como nós devemos nos relacionar com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Mas como fazer isso? A resposta não é difícil, ela é fácil. Vejam só. Quando nós agimos em harmonia com os preceitos de solidariedade, do respeito e do equilíbrio,
assentados no Evangelho de Jesus e revivificados pelo Espírito Consolador do Espiritismo, nós estamos no caminho certo. É só isso. O amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, a observância do roteiro que foi definido pelo meigo nazareno Jesus, principalmente nos tempos atuais. E o amor de Deus é a estratégia mais efetiva para o nosso autodescobrimento e ampliar a nossa percepção do verdadeiro sentido da vida imortal. E nós devemos, então, perguntar individualmente ao final de cada dia da existência: eu violei alguma das leis de Deus? Eu cometi algum mal? Eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito neste dia? Será que eu deixei escapar alguma ocasião de ser mais útil? Será que alguém pode se queixar de mim? Interessantes esses questionamentos, mas eu devo me perguntar também: eu fiz aos outros tudo aquilo que eu desejaria que fosse feito para mim? Fazer essas perguntas para si, eu pergunto, é fácil ou é difícil? É evidente que vai depender da condição espiritual de cada um de nós. Que tal uma provocação? Vocês topam? Bom, eu espero que sim. Imaginemos a seguinte situação: se Deus, Pai soberano, resolvesse nos chamar neste momento, nos convocar para regressar ao plano espiritual, não como visitantes temporários, mas como moradores efetivos. Ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Bem provocativo, não? Apenas uma provocação, mas isso pode acontecer. Isso é altamente reflexivo. Então, como agir no bem para estarmos preparados para a convocação divina, entre aspas, a qualquer hora? Devemos depositar a nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nós devemos também colocar os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens materiais. Nós também devemos aceitar as vicissitudes, as dificuldades da vida, mas sem revolta, entendendo essas dificuldades como provas necessárias para a nossa evolução espiritual. E nós sabemos que a obediência é o consentimento da razão. E quando nós estamos resignados, passamos a ter esse consentimento em nosso coração. Essas forças são muito ativas, a razão, a resignação, porque levam o fardo das nossas provas que a revolta insensata às vezes deixa. Devemos fazer o bem pelo bem e tomar a defesa do fraco contra o forte. Devemos retribuir o mal com o bem, como muito bem professou Jesus. No Evangelho, nós somos chamados a amar nossos inimigos. E de que forma nós podemos fazer isso? Muito difícil. Mas nós temos a orientação de Jesus. Não vamos guardar nenhum ódio, rancor, muito menos desejo de vingança. Vamos perdoar o mal que nos causa. É muito difícil, mas precisamos perdoar. Temos também que retribuir sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhar quem quer que seja. Devemos perdoar e esquecer todas as ofensas, não alimentando em nós o ódio, o rancor, o desejo de vingança que vai voltar para nós com a mesma intensidade negativa. Devemos ser indulgentes com as fraquezas alheias, para também sermos credores da indulgência do Pai. Não vamos evidenciar os defeitos alheios e procurar sempre o bem. Possa atenuar o mal, isso que nós temos que procurar. Podemos também e devemos estudar as nossas imperfeições, não a dos outros, e trabalhar incessantemente em combater as nossas más inclinações.
vamos nos envaidecer pela riqueza momentânea ou por quaisquer vantagens pessoais que tenhamos, sabedores somos que tudo isso é empréstimo. Se nós estivermos numa condição de superioridade, vamos tratar aqueles, os chamados subalternos, aqueles que estão sob o nosso comando, a nossa liderança, com bondade, com benevolência, vendo como irmãos. Se estivermos na condição de subordinados, vamos compreender os nossos deveres e nos empenharmos cada vez mais para fazer o melhor ao nosso alcance. E nós já estamos cansados de saber que todos os nossos vícios e defeitos têm origem no orgulho e no egoísmo, e devemos combater sempre. O egoísmo nos facilita na compreensão da verdadeira prática da moral do Cristo. Para compreender essa moral, não é necessário uma inteligência sobrenatural fora do comum. Mas então, talvez vocês estejam se perguntando, o que é necessário? Apenas a maturidade do senso moral, que depende da idade, do grau de instrução, de quem somos, o que nós acreditamos na imortalidade da alma e na existência dos espíritos. Mas será que só isso já é o suficiente? Mas, mesmo acreditando na existência dos espíritos, na mortalidade, isso não é o suficiente para modificar o nosso comportamento. Se interessam mais quantos pelo aspecto puramente da mudança momentânea, mas a mudança é gradativa. E Jesus nos deixou isso muito bem claro, é na parábola do semeador, quando ele nos mostra perfeitamente as maneiras como podemos colocar em prática os ensinos do Evangelho. Para muitos, é uma semente que caiu nas pedras e não produz frutos. Por fim, queridos irmãos em Cristo, como podemos sintetizar, então, toda a essência do homem de bem? O verdadeiro homem de bem, à luz da doutrina espírita, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. É aquele que sempre está analisando sua conduta, analisando se fez pelos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Ele perdeu alguma oportunidade de fazer o bem. O homem de bem acredita em Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça. O homem de bem coloca os bens espirituais muito acima dos bens materiais. Entende de que todas as dificuldades da vida são provas e expiações. E a sua satisfação é fazer o bem e a caridade sempre ao seu alcance. Pensa sempre, primeiro não em si, mas primeiro nos outros. Ele não faz distinção de raças ou crenças, de opções, sejam elas quais forem. Ele vê todos como irmãos, filhos de um mesmo pai. Ele também respeita as ideias contrárias, não tem desejo de vingança, ódio. Ele procura sempre perdoar e esquecer. Ele sabe ainda que tem muitos defeitos a corrigir. Então, é indulgente para com as fraquezas alheias. Procura sempre analisar a sua conduta, identificando as imperfeições que ele ainda precisa corrigir. Sempre humilde com as suas qualidades, ele não vangloria-se disso, não procura destacar, mas sim mostrar as suas qualidades aos outros através das suas atitudes, através dos seus comportamentos. E ele sabe usar a justiça, com justiça, os bens, os empréstimos que lhe foram confiados. Também sabe a autoridade, bem como a fortuna, são bens recebidos por Deus e pelos quais deverá prestar contas, sempre utilizando-o a serviço do bem. Se ele for subordinado, ele vai compreender os deveres da sua posição. Nós podemos, assim, ter uma relação completa das qualidades do homem do bem.
Quem dera, é muita coisa. Mas interessante é que estas não são todas as qualidades do homem de bem, e sim o caminho que conduz a todas as outras. Interessante, não? Bom, amigos, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esse momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos mais uma vez sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Agradeçamos aos amigos espirituais que sempre nos assistem. Fiquemos em paz e lembre-se, cuidem-se. Forte abraço e fraternidade para todos nós. Muita paz.